nação, Pedro tá de volta, o nosso 9 bolado voltou. Vasco, time da hipocrisia, quer jogar em São Januário, ou Ratoário, como você quiser chamar. Situação dos lesionados e estreia na Libertadores. Veja a sequência de jogos do Flamengo. Contratações pontuais nas janelas do meio do ano. Você não ouviu errado. É janelas mesmo no plural. Fala galera boa, aqui é o Dieguinho Fly, seu canal Flamengo Novel e você é mais do que bem-vindo. Então já chega aqui, ó, dá aquela moral pra gente, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações pra você não perder nada, hypa o vídeo, compartilha e vem com a gente que eu quero a sua moral, seu like, hein, galera. Vamos começar falando, que torcida é essa, galera? Que torcida é essa? Ó, pesquisa recente feita no futebol brasileiro, o Flamengo tem 1/4 da população nacional. Você não ouviu errado. De cerca de 200 milhões de brasileiros, 50 milhões torcem pro Flamengo. Aí, ó, falam de torcida terceirizada, falam de simpatizantes. Ó, chora não. Chora não. Nós somos a maior do Brasil, uma nação dentro de uma nação. Temos mais torcedores do que alguns países aí têm de habitantes. Por exemplo, a Argentina, eu estive fazendo pesquisa para um vídeo que vai sair aqui no canal sobre Copa do Mundo em parceria com o Audiolab da UERJ, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em parceria com o meu amigo Eduardo, que é meu colega de faculdade também. A Argentina tem cerca de 45,9 milhões de habitantes. O Flamengo tem mais torcedores do que a Argentina de habitantes, galera. E ó, esses 50 milhões são só no Brasil. Pesquisas também dão conta de que o Flamengo espalhado pelo mundo tem cerca de 5 a 7 milhões de torcedores. Ou seja, em números absolutos o Flamengo tem um crescimento exponencial e quase 60 milhões de adeptos, como gostam de chamar, lá nas terras de Alemar, em Portugal. Comemora, nação, você é gigante e eu tenho orgulho de fazer parte de tudo isso, tá certo? Então deixa aí ó, aquele comentário. Que torcida é essa? E se você não torce pro Flamengo, mas está assistindo o nosso vídeo, uma parada legal seria a galera deixar pra que time torce também, né, pai? Pra gente saber em quais torcidas a gente ecoa e consegue chegar também. Não seria bem importante isso? Muito bom. Então, galera, deixa aí, ó, você que não é Flamengo, mas tá assistindo a gente, como diz o Zé Luiz da Atena, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Mas, pô, deixa aí pra que time você torce, cara. E de onde você tá falando com a gente também, pra gente te mandar um abraço nos próximos vídeos, tá certo? Agora vamos falar dos lesionados no Flamengo, das próximas partidas. Até me emocionei aqui, ó. Que o Flamengo vai ter, porque o Flamengo no mês de abril vai ter uma sequenciazinha de partidas complicada. Não só pelo nível dos adversários, em alguns casos, mas pela quantidade de partidas que a gente vai ter. A nossa sequência começa no dia 3 de abril, no Pueblo Nuevo, São Cristóbal, na Venezuela, contra o Deportivo Táchira, às 21h30, pela estreia na Libertadores, fase de grupos. Depois disso, o Flamengo vai jogar na Bahia contra o Vitória, no Barradão, domingo, às 18h30. Volta pro Rio de Janeiro para pegar o Central Córdoba da Argentina, na segunda rodada da Libertadores, fase de grupos, no dia 9. E já depois disso vai pro Rio Grande do Sul pegar o Grêmio pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Depois do Grêmio, o Flamengo pega o Juventude em casa no meio da semana, no dia 16 de abril. E também no meio da semana, na quinta rodada, no final de semana na verdade, o Flamengo pega o Vasco. Aí eu falo da hipocrisia. E depois disso o Flamengo pega a LDU no dia 22, terça-feira, às 19 horas, no Rodrigo Paz Delgado, o estádio Casablanca, em Quito, na altitude de 2.850 metros acima do nível do mar. Ou seja, em menos de 30 dias, o Flamengo vai ter as 3 partidas da primeira perna da fase de grupos da Libertadores. Então o Flamengo já tem condição de chegar com 7 pontos em Libertadores no mês de abril. E sobre essas partidas o Flamengo tem condições de chegar com certeza com próximo de 100% de aproveitamento. Lembrando que o Flamengo vai ter o Vitória fora. É um jogo complicado, mas o Flamengo tem obrigação de vencer. O Grêmio fora, o Flamengo vai ter um jogo complicado lá no Sul. Aí, Juventude em casa, obrigação de vitória.
Vasco em casa, porque jogar mesmo em São Januário, Rio de Janeiro, não tem viagem, não tem desgaste, mas obrigação do Flamengo golear. E depois a gente pega o Corinthians fora, depois do jogo com a LDU. Aí é mais complicado, porque o jogo vai ser lá em São Paulo. Mas lá o Flamengo sempre costuma se dar bem, então vamos torcer para que dê tudo certo. Então essa é a sequência do Flamengo até o final do mês de abril, galera. E já que eu falei do Vasco nessa questão, o Vasco é o time da hipocrisia, galera. Porque o Vasco reclama de jogar no Maracanã, às vezes quer o Maracanã para poder mandar jogo lá, e quando o Flamengo é mandante, em vez de botar um jogo com meio a meio, renda dividida, onde os dois clubes podem lucrar nas duas partidas do Campeonato Brasileiro, com o Maracanã casa cheia, 60 mil, porque é um clássico. Apesar do Vasco ter se apequenado, com todo respeito, não tô zoando não, tu fosse apequenou por causa de gestão deficitária, gente metendo a mão nos cofres do Vasco, mas é um clube de tradição e que tem uma torcida grande. Apesar de não ganhar nada relevante há mais de 15 anos aí, o último foi a Copa do Brasil 2011. Mas enfim, foi um título isolado nos últimos 25 anos. A parada é a seguinte, galera, o Vasco erra querendo jogar em São Januário, ou com torcida única, ou com 90% do Vasco e 5% do Flamengo. Vou falar pra vocês. Pai, tu já foi em São Januário assistir Flamengo e Vasco ou não? Não. Nunca foi, né? Não. Eu já tive a oportunidade de assistir Flamengo e Vasco em São Januário em 2017. O Flamengo venceu por 1-0 e a torcida do Vasco quebrou o campo inteiro. Na boa, esse jogo, se o BEP, junto com o Ministério Público e o governo do estado do Rio de Janeiro garantirem segurança para que o jogo aconteça em São Januário, vocês vão cometer um crime contra o futebol brasileiro. Na boa, clássico é Maracanã. E se o Rio de Janeiro se render à torcida única, vão rasgar o futebol, como foi rasgado em São Paulo, como foi rasgado em Minas, agora em Pernambuco, na Bahia, como já aconteceu, torcida única. Na boa, não dá para ter jogo com torcida única no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem um segmento da Polícia Militar especializado em grandes eventos. Se o BEP ratificar esse jogo em São Januário, vai provar que ele é inútil do ponto de vista do bolso do contribuinte, que a gente paga um batalhão para grandes eventos, que não serve de nada, e vai provar que o torcedor é feito de idiota, porque não pode torcer para o seu time no campo do suposto rival. Então, Pedrinho, de um bom comentarista, virou um dos presidentes de clube mais hipócritas do futebol brasileiro, tá certo? Mas deixa aí nos comentários a sua opinião sobre a sequência de jogos do Flamengo, se dá pra gente conseguir um mês de abril só de vitórias, e sobre essa questão do Vasco querer jogar em São Januário. Caso não seja atendido, o Vasco vai poder escolher entre o Engenhão ou levar esse jogo pra Brasília, tá certo? Então, vamos ficar de olho nas cenas dos próximos capítulos, que o Vasco, mais uma vez, está querendo aparecer às custas do Flamengo, né, galera? É o único jeito deles tentarem ser grandes novamente. Porque a própria diretoria do Eurico Miranda, do Roberto Dinamite, do Alexandre Campelo, do Jorge Salgado e outros aí, agora do Pedrinho, essas diretorias em mais de 25 anos vêm apequenando sistematicamente um clube que para muitos, para mim não, mas para muitos já foi o orgulho do estado do Rio de Janeiro e do futebol brasileiro também, tá certo? Então, vamos falar dos lesionados do Flamengo, que tem notícias boas e algumas notícias que preocupam, né? A parada é a seguinte, o Léo Pereira, autor do gol no jogo com o Internacional, no último sábado, empate por 1-1 na estreia do Campeonato Brasileiro, saiu sentindo durante a partida, mas durante essa segunda-feira, quando o Flamengo se reapresentou, o camisa 4 fez exames que não constataram lesões, mas que pode tirar o jogador por dores da partida contra o Deportivo Táchira. Além dele, Gerson a gente não sabe se vai jogar, provavelmente deve ficar no banco de reservas, caso jogue. Caso fique à disposição do técnico, Felipe Luiz deve só entrar no segundo tempo. E o Arrascaeta também não deve jogar. Para as vagas do Arrascaeta e do Léo Pereira, tendo em vista que o Danilo também não vai estar à disposição para essa partida,
O Flamengo deve ter na figura do técnico Felipe Luiz as escolhas do zagueiro Cleiton, entrando de titular, ganhando uma oportunidade com o time principal, e o Matheus Gonçalves como meia armador, duas pratas da casa, dois garotos do ninho, ocupando vagas de titulares numa partida de estreia de Libertadores fora de casa, galera. Outra coisa que chama a atenção que a gente pode comemorar é que nessa segunda oficialmente voltou o nosso 9 bolado, depois de 7 meses afastado por conta de uma lesão grave no joelho. Pedro está de volta e já treina com o time no campo. Está começando agora o trabalho junto à preparação física, junto ao campo. E se o Felipe Luiz gostar da evolução do Pedro, ele pode estar à disposição como reserva no jogo na quinta-feira contra o Deportivo Táchira. Mas a probabilidade é que o Pedro volte ou no jogo contra o Central Córdoba, ou contra o Grêmio, ou mais provável e certo, contra o Juventude, na quarta rodada, daqui a 3 semanas. Outra parada também que eu quero falar com vocês é sobre o Matias Vinha, que segue o cronograma de recuperação e ainda está na fase clínica da recuperação, com preparação física com o departamento médico. Daqui a pouquinho, mas só depois do Mundial de Clubes do meio do ano, Matias Vinha deve ficar à disposição, visto que a lesão do camisa 17 rubro-negro foi mais grave que a lesão do Pedro, porque além de uma lesão no joelho de ruptura de ligamento, Matias Vinha teve uma fratura na tíbia, tá bom, galera? Então vamos ficar de olho aí, porque falta só o Matias Vinha, dos lesionados mais graves, retornar ao time principal do Flamengo. E esse retorno do Matias Vinha vai fazer mudanças no elenco do Flamengo, né, pai? Muita. Sabe por quê? Diz. Porque o Alexandro, que vem sendo sistematicamente o lateral esquerdo titular, vai ser passado a zagueiro. Função que ele já atuou também na Juventus. Ele vai jogar na zaga pela esquerda, acirrando a concorrência entre Cleiton, Alexandro e o próprio Léo Pereira. Aí pela direita o Flamengo vai continuar tendo o Léo Ortiz, o João Souza, que é menino da base também, o Iago, além do Danilo, recém-contratado na temporada 2025. A zaga do Flamengo vai ficar muito bem servida. E a concorrência na lateral esquerda vai ser o Matias Vinha e o Ayrton Lucas, e na direita o Varela. E só o Varela, porque o Wesley deve sair no meio do ano, tá certo? Agora, falando de contratações, galera, o Flamengo busca um meia para substituir o Arrascaeta antes do Mundial de Clubes ainda, do Super Mundial, que vai acontecer agora a partir do dia 15 de junho nos Estados Unidos. Para essa posição o Flamengo chegou a sondar o Andreas Pereira, que entregou aquela bola no jogo da Libertadores 2021 com o Palmeiras, e eu sou contra a volta do Andreas Pereira. Para mim ele nunca mais veste a camisa do Flamengo. O erro que ele cometeu dentro de campo, não estou julgando o ser humano, estou falando do jogador, é imperdoável, e a torcida do Flamengo, na minha opinião, passa muito pano pro Andreas Pereira, tá certo? Então, por mim não voltaria. É um jogador caro, é um jogador que o Flamengo terá que desembolsar uma quantia muito alta para tê-lo dentro do elenco. É um jogador que está no Fulham da Inglaterra, e o clube da Premier League vai querer cerca de 25 a 28 milhões de euros para liberar o jogador, que tem contrato até 30 de junho de 2026. Nesse momento é inviável o Flamengo fazer uma proposta ao jogador, visto que fez sondagens, mas os valores assustaram e o Flamengo não tem essa grana no cofre no momento para poder trazer o Andreas Pereira para reforçar o elenco rubro-negro. Ainda bem, porque eu não gostaria de vê-lo com o manto sagrado novamente, tá certo? Outro jogador que desponta, não pela sondagem da diretoria do Flamengo capitaneada pelo José Boto, mas sim pelo filtro da nação rubro-negra, é um jogador que está em baixa no Palmeiras, que é o Rafael Veiga. E o camisa 23 do Alviverde, sem Mundial, estuda sair do Palmeiras em algum momento, seja no meio ou no final da temporada, e a torcida do Flamengo gostaria de vê-lo envergando o manto sagrado em algum momento. Mas a chance do Palmeiras negociar com o Flamengo é zero nesse momento, e no final do ano o Veiga pode vir pedindo valores astronômicos, tá certo? Desses dois, você traria algum deles ao Flamengo? O Rafael Veiga ou o Andreas Pereira? Ou escolheria outra opção para substituir Georgian de Arrascaeta, que não tem condições clínicas de jogar todas as partidas?
e isso é notório. Outro jogador que está se acertando com o Flamengo para saber quando chega, que é o único detalhe que falta, é o volante Jorginho, do Arsenal da Inglaterra. Que o jogador vai ser parte do elenco do Flamengo, isso é notório e certo, apesar de não ter contrato ou pré-contrato assinado ainda. Mas o que falta o Jorginho acertar, tanto com o Flamengo quanto com o Arsenal, é o tempo da liberação do jogador. Se ele vai cumprir o contrato até o final, até o dia 30 de junho de 2025, ou se ele vem agora para ficar fazendo uma mini pré-temporada, ter férias, treinar e ficar à disposição do Flamengo para o Super Mundial, ou se ele só vem em maio. O que pesa é o novo diretor de futebol do Arsenal, que vai ser um italiano agora, me fugiu o nome dele aqui, e o elenco curto que o Mikel Arteta tem à sua disposição, visto que tem muitos jogadores lesionados, e mesmo com um elenco curto, o Jorginho não vem sendo sistematicamente aproveitado nos jogos grandes, e o volante ítalo-brasileiro já visa tentar uma saída amigável do Arsenal para chegar o quanto antes ao Flamengo, até porque as questões familiares já estão superadas, pois a esposa do Jorginho gosta muito do Rio de Janeiro pelo que viu na última data FIFA, tá certo? E vocês, acham que o Jorginho é o suficiente para reforçar o meio-campo do Flamengo para o Super Mundial de Clubes? Essas informações, elas terminam aqui, mas o debate delas continua com você nos comentários. Deixa a sua opinião de cada nota aí que a gente trouxe até o final desse vídeo. Não sai desse vídeo sem deixar o seu like. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito, ativa o sino das notificações para você não perder nada. Hypa o vídeo, compartilha, tamo junto. Saudações rubro-negras.